Lucas 13, verso 31 diz: Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Podeis sentar. Textos poderosos da Escritura, como toda, mas algumas coisas são importantes de uma maneira especial. Toda a Bíblia é especial? Sim. Mas conforme o tempo que nós vamos atravessando, alguns textos se tornam mais especiais. Por quê? Porque é o momento, é o propósito de Deus de usar aquele texto dentro de uma dada dispensação para sustentar a visão que Ele deseja sustentar na sua igreja, em cada um de nós. E um texto desse, dizendo que alguém quer matar Jesus, e hoje eu estava, mais uma vez, lembrando, por que diante de tanto poder, a igreja é tão poderosa, mas a igreja é tão poderosa, que nem nós não temos noção de quão poderosa é a igreja. E por que tanta queda? A igreja poderia sim, como exemplo da igreja primitiva, dominar o mundo, se não tivesse, a exemplo da igreja primitiva, feito aliança com o mundo. E o que é a aliança com o mundo? É a aliança com o sistema do mundo, sistema político, sistema administrativo. Aquilo que estava na mão do povo de Deus foi passado para o reino do diabo, a semelhança de Adão, que tinha toda a autoridade, mas fez uma vontadezinha do diabo, e naquela vontadezinha ele acabou vivendo mais debaixo de maldição do que debaixo da bênção. Uma das causas que eu vejo como destruição da marcha da igreja foi justamente conceitos que foram infiltrados sorrateiramente, bem de leve, sem fazer muito alarde. Certa vez eu estava numa igreja e um pastor pregando e fazendo uma campanha política do púlpito. Irmão, você acha que Jesus Cristo edificou o púlpito para dele se fazer campanha política? Isso entra na sua cabeça? Não entra na minha. Jesus Cristo não edificou o púlpito para servir de palanque para campanha política. Inclusive eu li um jornal esses dias e um espírita, no jornal, ele dizia assim: eu não me importo com essa gente de outras religiões que querem entrar no Congresso e dirigir as coisas através de religiões. Eu não me importo nem com os candidatos católicos que estão fazendo os seus comícios, showmícios. Eu não me importo com os candidatos evangélicos. Eu não me importo com nenhum deles, porque o Deus verdadeiro não sobe em palanque. Amém? E eu digo,
o Deus verdadeiro não sobe mesmo em nenhum palanque. Mas isso quem deveria estar dizendo não são eles. Seria a igreja de Jesus Cristo que deveria estar dizendo: o meu Deus não sobe em palanque. Então, o que acontece? Eu via um homem pregando e dizendo: irmãos, nós temos que colocar gente nossa lá dentro do que ele dizia de Brasília, né? Porque senão, quem vai lutar pela igreja? Você pode dizer: eis-me aqui, Jesus, eu luto pela igreja? Eu luto pela igreja e estou lutando bem. Amém, meu irmão? Não precisa de ninguém lá na política. Não precisa ninguém que levante uma constituição. A luta da igreja é feita com o levante da escritura, não da constituição. Mas o infeliz, né? Um infeliz. Então, irmãos, vocês vamos votar no fulano de tal. Não, isso aqui não foi feito para campanha política. Isso aqui foi feito para ministrar a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos de pé, alcançando vidas nos outros continentes, fazendo algo tremendo. Alguém dizia esses dias para mim: como é que pode uma igrejinha desse tamanho estar atravessando as fronteiras? Que recursos vocês têm? Que dinheiro vocês têm? O recurso que nós temos se chama Jesus Cristo. E o sangue dele é o bastante. Basta nós nos curvarmos à sua palavra. Então o homem dizia: irmãos, veja bem quem você vai votar. Nós precisamos ter gente nossa lá dentro. Não precisamos, não. Nós precisamos ter gente nossa aqui, atrás do púlpito. Aqui é que faz diferença. Lá em Brasília, meu irmão, lá não faz a mínima diferença. Você nunca verá, enquanto eu for vivo, você nunca verá um político atrás desse púlpito. Te digo mais, ele pode ser até crente, sentar aí nesse banco durante 10, 15, 20 anos, enquanto ele tiver um cargo parlamentar, ele não faz nada dentro desse ministério. Jesus Cristo não tem homens no Congresso Nacional. Essa é a minha postura. Só quem muda ela é o próprio Cristo. Se ele não se manifestar na minha frente e eu tocar, essa postura não muda. Nós não precisamos de ninguém em congresso nenhum. Quem foi que me deu força para eu calar o delegado? Foi algum homem do congresso? Quem foi que nos libertou da prisão de 18 dias? Foi algum parlamentar? Alguém foi lá? O Cristo que eu sirvo é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quem foi que nos deu a língua como pena de um destro escritor para escrever 2 livros que ainda não começaram a cumprir o seu papel? Na próxima semana você vai ver. É a partir da próxima semana que esses livros vão explodir. Sabe o que é explodir? Explodir. Vai ter gente que vai faltar pouco comer o livro de raiva. A partir da próxima semana. Quem deu essa graça? Então nós não precisamos de representantes humanos em lugar nenhum. Precisamos é do braço poderoso de Deus. É disso que precisamos. Porque quando ele opera, ninguém impede. Os seus projetos não podem ser frustrados. Então, essa ideia de que a igreja necessita de alguma coisa além do próprio Cristo é uma ideia humana, satânica, frustrada, enfim. Olha o que geraram as Assembleias de Deus. O que é mais frio, um frigorífico ou aquela praga? Aquilo é uma praga. As Assembleias de Deus são uma praga.
levaram milhares, e está levando dia a dia milhares ao inferno. É isso que as Assembleias de Deus estão fazendo. Por quê? Porque desenvolveram a ideologia de que a igreja precisava de alguém lá dentro para brigar pelos interesses da igreja. Mentira, o que a igreja precisa é sustentar a doutrina bíblica e ser guerreira. É isso que a igreja precisa. Não, mas vai aprovar a lei do homossexualismo. E daí? Nesse púlpito não se aprova essa lei? Eu não vivo em Palanque de Brasília, eu vivo aqui nesse púlpito. Não, porque vão aprovar uma lei que vai proibir a igreja de quê? Vai proibir a igreja de quê? De pregar o quê? Jesus está mostrando aqui, deixando esse registro desse episódio, né? Alguém chega para ele, retira-te, Herodes quer te matar. Irmão, por que Herodes queria matar Jesus? Eu sempre pergunto isso. Se ele nem conhecia Jesus. Quando ele vê Jesus pela primeira vez, depois de tanto falar em Jesus, ele queria ver Jesus, de tanto que falavam. Quando ele viu Jesus a primeira vez, a Bíblia diz até que ele se alegrou em ver Jesus. Isso vai estar lá pelo capítulo 23, lá para o final. Já Jesus caminhando para a crucificação. Diz até que Herodes se alegrou de tanto que ele desejava ver Jesus depois, porque ele ouviu tanto falar de Jesus. Mas no começo, ele quer logo matar Jesus. Ah, tem um cara se levantando aí, estão chamando ele de rei. Não, rei sou eu, manda matar esse cara. O que nós queremos entender é um dos outros pontos, né, que fizeram a igreja cair, perder o seu principado, perder a direção. Foi o conceito do bom cidadão. Nós temos que ser bons cidadãos. Nós temos que ser o exemplo. Temos que ser o exemplo para Cristo, não para os homens. Porque Jesus não foi exemplo para homens, não, senão não tinham posto ele lá na cruz. Dá para entender a diferença? Ele foi exemplo para os que amaram a sua verdade, mas para aqueles que odiaram a sua verdade, ele não foi exemplo nenhum. Se ele fosse exemplo, não iam querer matá-lo. O conceito do bom cidadão, irmão, não, olha, você tem que ser sempre aquele cara manso, não responde ninguém. O negócio é o seguinte: Deus vai te abençoar, você vai ter a sua casa, o seu carro, né? Agora ter carro, essa parafernália de prosperidade que estão pregando por aí, você vai ter tudo, enfim, você vai ter a sua vida tranquila, não te mete com ninguém, toca a tua vida com Jesus, deixa cada um na sua, ou você segue a sua vida com Jesus, até onde? Até o inferno? Porque um conceito de bom cidadão, meu irmão, nós temos que parar para pensar, e esta pergunta que eu sempre fiz, me ajudou muito. Senhor, para que o Senhor morreu na cruz? Por que o Senhor morreu na cruz? Foi só para salvar minha alma, para mim confessar Jesus Cristo ao Senhor e entrar no céu? Foi só para isso? Não, não foi só para isso. O exemplo é Jesus. Ele falou: se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Mas se guardaram a minha palavra, vão guardar a palavra de vocês. Observe bem, meu irmão, que outro conceito que derrubou a igreja foi o conceito do bom cidadão, porque Jesus vem, pisa na terra e diz: eu edificarei a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus está mostrando um confronto terrível. De repente as pessoas, os pastores, os pregadores, vêm incentivar a igreja a apenas ser um bom cidadão no meio da sociedade, coisa que Jesus Cristo não foi. Ele foi um revolucionário. Ele denunciou a posição dos poderosos. Ele mostrou que o reinado dele é real e é maior, e esse rei aqui, Herodes, quer matá-lo.
Mas a igreja caída, os pastores fracassados, muito mais porque no fundo, estavam apenas interessados na arrecadação dos dízimos e das ofertas, mercenários e ladrões engravatados atrás dos púlpitos. Eles apenas incentivavam as pessoas a estar sentado, ocupando um lugar no banco da igreja e ofertando dinheiro na caixa. Mas aqui não tem espaço para esse tipo de gente. Aqui Jesus Cristo quer gente para lançar a revolução. Não é para se curvar, eu sou bom cidadão está lá fora. Aqui dentro é lugar de revolucionários. Isso é o que vemos na pessoa do Senhor Jesus. Olha ele dizendo, e de dizer àquela raposa, eis que eu expulso demônios, eu efetuo curas. Jesus está mostrando que ele, como que a Bíblia diz, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas o cara não quer, ele quer ser só um bom cidadão. Se você desfaz as obras do diabo, você não vai entrar em confronto com alguém? Será que não tem ninguém aí cultuando ao diabo nessa sociedade? Não tem ninguém enriquecendo com as obras de Satanás? Não tem ninguém enganando ninguém com as obras do diabo? Tem. Quando você desfaz as obras do diabo, você entrou em confronto. O conceito de bom cidadão, paz e amor, políticas de boa vizinhança que foi pregado ao longo de milhares de anos por certos pastores, não cabe na realidade do Evangelho. Observa aqui que em Lucas 10:19, Jesus diz assim, eis aí vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Para que essa palavra para alguém que apenas é um bom cidadão? Que vive a sua vida normal? Poder para quê? Poder para entrar num ônibus? Poder para chegar no seu trabalho e carimbar um monte de papel e no final do mês receber um dinheiro e pronto, e assim essa rotina. É para isso que queremos poder? Ah, Jesus, me dá a tua armadura. Para quê? Para que eu quero a armadura de Jesus? Para ir lá, sentar dentro de uma agência bancária e trabalhar e atender um monte de cliente? Estou poderoso, olha as armaduras de Deus na minha vida. Tem cá, próximo. Que poder é esse? O poder é para entrar no forte do inimigo e arrancar os cativos de lá. O poder é para você ter a língua afiada como pena de um destro escritor. O poder é para desfazer as obras de Satanás. O poder é para libertar os cativos, restaurar os oprimidos. É para isso que é o poder. Não é para apenas ser um bom cidadão. Você quer a unção da revelação de Deus? Você quer a unção da restauração? Você quer a unção da revolução? Diga para Deus que você quer. Deus quer trocar a tua capa nessa noite. Deus quer trocar tuas vestes, meu irmão. Deus quer te dar entendimento. Deus quer te puxar para dentro do ringue. Deus quer mostrar que Ele tem uma obra grande na tua vida, e não é essa obra fajuta de bom cidadão, em que todo mundo olhe para você e veja você o exímio cidadão, porque Jesus não foi. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi difamado e ele foi traído. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não, eu sou um bom cidadão, eu sou fiel a quê? Eu sou fiel ao meu trabalho, eu sou fiel aos impostos que eu pago. É essa a fidelidade que Jesus pede para sermos até a morte? Eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles, pois, venceram a quem? Ao diabo, é isso que significa. Eles, pois, venceram ao diabo pelo sangue. Pelo sangue, alguém derramou sangue. Para quê? Para eu ser um bom cidadão? Para eu ser o exímio cidadão? Irmão, aí na frente, em Lucas, capítulo 16, Lucas 16:19 diz assim:
Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Olha o verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ou seja, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmão, observou o verso 19? Havia um homem rico, vestia-se de púrpura e linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Cadê o pecado do homem? Não tem nenhum pecado, não existe pecado em ser rico, não existe pecado em viver em banquete todos os dias, não existe pecado em vestir púrpura e linho finíssimo. Se ele tem dinheiro, não está roubando de ninguém, então ele tem esse direito, ele podia. Cadê o pecado dele? Onde está o crime deste homem? Mas ele era um exímio cidadão, ele era um ótimo cidadão, ele não era ladrão. Ninguém pode dizer que ele era um ladrão, mas também a Bíblia está dizendo, não precisa ser ladrão para ir para o inferno. Ele era um exímio cidadão. A Bíblia não diz que ele era um pedófilo, e eu estou dizendo, não precisa ser pedófilo para ir para o inferno. Ele era um exímio cidadão. A Bíblia não diz que ele era estuprador, não precisa ser estuprador para ir para o inferno. A Bíblia não diz que ele era um mentiroso, não precisa ser um mentiroso para ir para o inferno. A Bíblia não diz que ele estava defraudando alguém, não precisa defraudar alguém para ir para o inferno. Ele era apenas um exímio cidadão. Não foi o bastante para Deus salvá-lo. Onde está o pecado deste homem na parábola que eu não vejo? O pecado dele está em que ele não foi um revolucionário. Esse é o pecado dele. Ele não comprou a causa de Cristo, ele não vestiu a camisa do Evangelho, ele não foi alguém disposto a morrer por Cristo, então ele foi para o inferno. Mas cadê o pecado dele? Ninguém acha, não tem. Mas a Bíblia diz que ele foi para o inferno. Tem mais. Quando ele está lá, ele reconhece que a vida dele foi inútil, foi uma vida fracassada, apesar de toda a riqueza, e ele pede que alguém vá, ressuscite dos mortos, e vai lá porque ele tem quantos irmãos? 5 irmãos ainda, vivendo igualzinho a ele, como exímios cidadãos, a caminho do inferno. Então, meu irmão, este conceito de bom cidadão arrasou com a igreja, porque as pessoas achavam que tinham que ser aquele camarada calmo, sereno, tranquilo, esquecendo que Pedro não foi nada disso, né? Tinha que ser aquele camarada que sempre dando a outra face e acabou a história, e tudo bem, numa boa, tranquilão da vida, sai de casa, cabeça baixa, pega o seu ônibus, vai para o trabalho, trabalha, atura tudo que o patrão tem para dizer, volta para casa, pega o seu ônibus, está tranquilo, e as pessoas achavam que isto era cristianismo durante muito tempo. Muito tempo se ouviu essa baboseira como sendo cristianismo, mas quando lemos a Bíblia, o que vemos na vida de Pedro, Tiago, João, Estevão, é que eles eram sim exímios cidadãos, mas além disso, eram revolucionários. Só exímio cidadão não basta, está aí o exemplo da parábola. Só um bom cidadão não é o bastante para adentrar o reino de Deus. Tem que ter algo mais, tem que estar cumprindo o propósito de Deus. Lá está Estevão, no meio de uma praça, pregando, e a Bíblia diz que não podiam lhe resistir à palavra, à sabedoria com que pregava. Amém, irmãos? Você tem buscado a sabedoria para pregar?
Não, mas se eu pregar igual Estevão, vão me apedrejar igual ele. E Jesus vai te dar o mesmo céu que deu para ele. Mas se eu pregar igual Tiago, e aparece um rei Herodes por aí e manda cortar minha cabeça. E Jesus te dá o mesmo trono que ele. Então, meu irmão, o conceito de bom cidadão, não é a primeira vez que falamos nisso, nem é a última agora. O conceito de bom cidadão não é o que Jesus Cristo procura. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí lá vemos Jesus sendo zombado, escarnecido pelaquela massa, humilhado. Para quê? Para eu ser um bom cidadão? Eu posso ser um bom cidadão mesmo sem esse Cristo, mas não posso ser um revolucionário sem ele. Mas um bom cidadão eu posso. Tanta gente é. Qual o pecado de Silvio Santos? Não é um bom cidadão? Ajuda até tanta gente. E quanta gente tem na sociedade são ótimos cidadãos. Estão até recebendo a medalha de honra ao mérito por aí. Tem até pastores recebendo a medalha de honra ao mérito pelas obras sociais que fazem, mas não são revolucionários, não são pregadores do Evangelho. Então eles não vão herdar o reino de Deus. Tem que cumprir o propósito de Deus, dobrando os joelhos e perguntando: Senhor, qual a tua obra comigo? O que eu faço? Para onde eu vou? Então, meu irmão, lá vai Jesus pela via dolorosa, carregando uma cruz, coroa de espinhos, cai no caminho de tanto cansado, de tanto ser espancado. Para quê? Para eu ser um bom cidadão. Para eu me curvar às leis dos homens, como dizem por aí. Para eu obedecer a qualquer palhaço que fez uma faculdade e pensa que é mais importante que o outro que não pôde fazer. Para eu me curvar a todo mundo, porque eles são as pessoas que estão na mídia, que estão no poder. Mídia e poder para mim é o nome de Jesus. Isso é mídia e poder para mim. Portanto, eu só me curvo, como a Bíblia diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Jesus Cristo como Senhor. Este é o conceito que Deus procura para verdadeiramente poder olhar e dizer: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E para concluirmos, volta para o capítulo 13. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Será que alguém poderia supor ser melhor cidadão do que Jesus? Não. Mas querem fazer o que com ele? Matá-lo. Por quê? Porque ele não era apenas um exímio cidadão, tinha algo mais em Jesus. Ele respondeu: e de dizer àquela raposa: eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã, no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Ora, será que os profetas eram bons cidadãos? Por que os mataram? Por que os apedrejaram? Será que alguém simplesmente olha para um bom cidadão caminhando de terno e gravata e vai querer apedrejá-lo? Não. Profeta é aquele que fala em nome do Senhor. O que será que esses camaradas estavam falando para que a nação de Israel, como Jesus está dizendo, desejasse a morte deles e os matasse e os apedrejasse? Você quer ser um profeta de Deus? Então você não quer ser apenas um bom cidadão. Você quer ser um pregador do Evangelho?
Não quer ser apenas um bom cidadão. Você quer ser alguém que edifique a igreja de Jesus Cristo e vá adiante sob a direção dele nos propósitos e nas ideologias? Você não pode desejar apenas ser um bom cidadão. E nessa noite, nesse momento, a unção que busca revolucionários está pairando. E ela pode te encontrar, irmão. Aleluia! Ela pode te achar aumentando, está aumentando a unção. Ela está aumentando. Por quê? Porque o propósito de Deus nesses últimos dias vai ser com aqueles que vão se despir de si mesmo e vão se revestir de Cristo. O propósito nesses últimos dias vai ser daqueles que dizem: olha, somos o que somos, vestimos o que somos e pregamos o que somos. Não haverá espaço algum para aqueles que estejam negando esta unção. Você quer que a sua língua seja como pena de um destro escritor? Para pregar o quê? Paz e amor. Você não é hippie. O sangue de Cristo não te chamou como hippie, te chamou como soldado. Aleluia. Te chamou como guerreiro. Olha, a armadura está no ar também. A armadura está no ar também. Ele não te chamou como uma pessoa comum. As pessoas comuns estão lá fora. Aqui dentro só tem gente incomum. As pessoas comuns nesta hora estão assistindo a novela, estão assistindo capítulos e mais capítulos na televisão, estão navegando na internet. Você não é comum. Jesus Cristo não te olhou como comum. O banho no sangue dele que ele te deu não é para você ser uma pessoa comum, meu irmão. Tem alguém te odiando? Tem alguém tramando pelas suas costas? Tem alguém desejando ver o teu fim? É porque você está caminhando nas pegadas de Cristo. Pois fizeram com ele, tramaram nas costas dele, desejaram ver o fim dele, quiseram acabar com ele. Mas ao terceiro dia ele disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. E nesse terceiro milênio nós pisaremos com ele no Monte das Oliveiras e diremos: todo o poder nos é dado também para governar. Não é para qualquer um. É para os que querem servir como revolucionários. Irmão, essa palavra revolucionário, ela provoca as autoridades do mundo. Aleluia, aleluia, Deus. Porque eles sabem o que significa uma revolução. Uma revolução significa destituí-los do poder. E eu estou aqui expondo a minha vida, a minha imagem, para que você não vá para o inferno como um bom cidadão, mas que entre no céu como um revolucionário. Então, meu irmão, o redemoinho vai entrar em algumas casas. O redemoinho vai entrar para desarrumar essa política de bom cidadão que você está vivendo. E aí sim você vai aprender o que é dobrar os joelhos e o que é ouvir Deus. Porque só haverá uma porta diante de você: Jesus Cristo. Demantos, decanto, ricanto, demantos. Aleluia, Deus. Aleluia. Vem chegando um novo mover para nós. O Espírito Santo vai provocar muita gente através de nós. Os inimigos vão circular como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar, mas é tudo que poderão fazer: rodear. Mas ele precisa de guerreiros
Guerreiros cheios da palavra, guerreiros cheios do Espírito, guerreiros cheios da obediência, guerreiros cheios da espada, do escudo, do capacete. Aguça os teus ouvidos. Aguça os teus ouvidos. Escuta o galope dos cavalos. Escuta o barulho das tropas. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. General de guerra está à frente da batalha. Ele não perde batalha. Ele é o grande conquistador. Santo de Israel. Santo de Israel. Aleluia a Deus. A palavra revolução mexe com muita gente. No primeiro ano deste ministério, Deus mostrava uma espada descer do alto e vir às nossas mãos. E esta palavra, esta espada, vinha escrito nela a palavra revolução. E ela ia adiante, ia esticando, onde não se via mais, e de repente fazia uma curva, e a ponta dela voltava para nós. Isso significa que nós veremos os frutos da revolução de Jesus Cristo. E eu nunca me alegrei tanto em receber de Deus o ministério como no dia desta palavra que o anjo disse: revolução! Casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. Começa a clamar pelo sangue de Jesus, dizer: Deus, muda a minha história. Deus, muda o meu vocabulário. Deus, faz como fizeste com Saul. Me joga no rancho dos profetas. Me transforma num novo homem, Deus. Profetiza, filho do homem, profetiza aos quatro cantos, profetiza, filho do homem, ao vale de ossos secos, profetiza, profetiza, filho do homem. Aleluia a Deus. O sangue de Jesus Cristo não foi para você ser apenas um bom cidadão. Tem pessoas por aí que não sabem quem é Jesus Cristo e como cidadãos são melhores do que nós, mas como revolucionários nunca serão. Revolucionários são os que não se curvam, revolucionários são os que não se rendem, revolucionários são os que estão dispostos a ir até a morte, mas não mudam a sua ideologia, os seus objetivos. E o nosso objetivo é trazido pelo Espírito Santo, seja pela vida ou pela morte, mas Cristo Jesus será glorificado. Somos o que somos e vestimos o que somos. Decantos, decantos, decantos. Aleluia a Deus. Abre os teus olhos nessa noite, abre os teus olhos nessa noite. Abre teus olhos. Não estamos sozinhos. O Deus de paz brevemente fará guerra e esmagará a cabeça da serpente por debaixo dos nossos pés.
Aleluia a Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Matou, apedrejou, esquartejou, decapitou, mas a palavra do Senhor não caiu por terra. Em todas quantas são as promessas de Deus, nelas temos o sim. E uma das promessas de Deus é que seja pela vida ou pela morte, quem for fiel até o fim, ouvirá: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino, que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Glória, 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 glória. Glória ao justo. Você pode dizer para você mesmo: eu sou um revolucionário. Foi por isso que Deus te sustentou até esse dia, nesse lugar, para ouvir que você é um revolucionário. E não importa quantas cadeias, não interessa quantas algemas, não importa quantas prisões, somos e acabou a história. Aleluia a Deus. Deus dos marginais, aleluia. Sal da terra, luz do mundo. Cidade edificada sobre o monte. Tição tirado do meio do fogo. Soberano é Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e não quiseste. Deus quis fazer uma obra em Jerusalém, eles não quiseram. Por que não quiseram? Porque esta obra aos olhos deles não era tão boa quanto parecia diante dos olhos de Deus. Porque a obra de Deus é uma obra de revolução. Os outeiros altos são abatidos e os vales são aplainados. Porque Jesus Cristo é tanto uma pedra de tropeço quanto pedra de escândalo. Respondeu: ide dizer àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Não nos adianta uma política de bom cidadão. Por mais que tenhamos essa política, o espírito da revolução está em nós. Ser um bom cidadão só não adianta. Como bom cidadão, não desfrutaríamos das cadeias e das algemas. Mas como revolucionários, temos este galardão. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.